Então, primeiro, Edson, Hum. você poderia falar sobre você? Bom, Edson Rosa nasceu numa cidade chamada Cachoeira do Sul, seria do sul do Brasil, realmente é do sul do Brasil, já fica no Rio Grande do Sul. Nasci em 1985, sou do signo de Gêmeos, ascendente em Aquário. Nasci numa família evangélica, Assembleia de Deus, totalmente avessa à espiritualidade, já em 3 gerações. Fui criado pelos meus avós em si, de processos familiares aí, e comecei a ter os meus processos de manifestos mediúnicos com 3 anos e 8 meses dentro da igreja, no Caboclo Pena Branca, pela psicofonia, conhecida pela incorporação, e assim sucessivamente veio outras entidades que, algumas até pelo choque de energia, provocava no sistema nervoso certos tremores que foi confundido como problemas epiléticos. Mas, na verdade, era só mediunidade, neste caso. Aceitei a mediunidade realmente, mesmo de coração, com 12 anos, mas mesmo assim praticante da mediunidade com 18 anos, quando eu saí de casa, principalmente não pelos mentores, mas por esse processo, né? Porque eu via que eles não eram espíritos negativos e a minha família dizia, dentro da crença deles, da fé deles, que eu respeito, tanto é que hoje eu sou universalista, chamavam eles de seres atrasados, demônios, a nomenclatura que eles são acostumados. Hoje, com 40 anos de idade, eu sou universalista, terapeuta holístico formado há 23 anos, tá? Que eu comecei meus estudos na terapia foi com 16 para 17, ainda evangélico, mas eu fugia de casa. A história é muito longa, eu estou tentando resumir de uma forma mais autêntica e sincera para as pessoas. Sim, sim. E eu comecei a estudar de um tudo, que a espiritualidade que se manifesta em mim, e até hoje em si, eu ia dizer se manifestava porque tem muitos hoje que não incorporam mais no aparelho mediúnico, mas vem pela psicografia. Eles sempre pediram para mim estudar de tudo, desde criança, tudo. Radioestesia, física quântica, ciência, religião, filosofia, mas nunca me imporam, você tem que fazer, eles sempre me aconselharam. É útil e agradável, sempre gostei de ler, tenho já um certo hobby já de ler 2 a 3 livros por semana, então perante essas leituras a gente foi acolhendo o que era bom e não desfazendo, mas deixando para depois o que a gente achava de ruim. É uma coisa que eu já posso passar para as pessoas que podem ver isso. O que te incomoda, acentua não só a tua incerteza da tua verdade, mas pontua a tua mentira que tu vive. Tu nunca vai te incomodar com a mentira alheia. Tu vai te incomodar, na verdade, com a mentira que o outro professa, que abala a verdade que tu diz no clipe. Isso não incomoda. Mas a gente sente. Entendeu? Sim. Então, resumidamente, eu me formei como terapeuta já faz mais ou menos 23 anos, terapeuta holístico, trabalho com várias áreas holísticas e como espiritualista eu me titulo hoje universalista. Trabalho com entidades, graças a Deus, de várias linhas espirituais. Uma delas é a Umbanda. Resumidamente, muito resumidamente, sim, porque a minha vida, graças a Deus, até hoje é muito intensa. Né? Eu vivo realmente, não só sobrevivo todos os dias, eu vivo, graças. Aproveitando todos os segundos, né? Ô, menina, o piscar de olhar, o suspiro, isso é uma coisa de princípio de alma. Não foi religião que me deu, foi o meu senso de autorreligiosidade, de amor próprio que me oferece. Entendeu? Eu valorizo o meu suspiro em paz, eu valorizo o meu piscar de olho em paz. Isso não é narcisismo, nem ser soberbo, isso é amor próprio. É que você também já tem a vantagem de poder exercer várias atividades mediúnicas e, fora isso, outras atividades ao mesmo tempo. Por exemplo, agora você está psicografando, não está? Agora no momento eu parei, mas geralmente quando a gente conversa com outras pessoas, eu escrevo num outro computador. Está desligado agora. Eu só estou usando um deles. Eu tenho 2 notes. Porque como eu sou médio mecânico na psicografia, eu
tanto com intuição como mecânico, já aconteceu de vir o Pai Benedito, tá falando uma coisa e outra entidade está escrevendo outra totalmente diferente, está passando um receituário para a doença, que é um trabalho que a gente faz também gratuito, graças a Deus. E para mim é um exercício mediúnico. Como acontece também, de eu estar conversando, eu, Edson, não está incorporado, e a mão direita está escrevendo um poema e a mão esquerda está escrevendo um receituário ou livros, né? Que a gente está escrevendo vários livros para a partir daqui a 1 ano e meio começar. A maioria deles, 95% vão ser doados. E quando está escrevendo a poesia, seria o Edson ou outra entidade? 2 entidades em cada mão? Eu tenho esse hobby, né? Eu gosto de brincar com as palavras. Isso é meu. Mas tem vários poetas, desde criança de 12 anos, que nos visitam e escrevem, desde a época quando eu era evangélico. Mas eu, Edson, gosto de escrever poesia. Você, então, poderia escrever poesia com uma mão, uma entidade psicografando com outra mão, e você, Edson, conversa? Sim, claro. Pode sim, pode. Pode acontecer, mas não é uma coisa que eu diga, vou fazer agora. Isso é uma coisa que é de lá para cá. É deles para o Edson. Mas eu sempre, quando tenho oportunidade, eu divido com os médios. Como eu não tenho um senso de apego de religião, mas eu tenho um consenso muito íntimo, isso é uma coisa que nenhuma entidade embutiu ou colocou em mim. Não foi meus ouvidos que ouviram, nem meus olhos que, porventura, viram ou admiraram. É uma questão de conceber. Eu concebo dentro de mim um senso de religiosidade, o meu amor próprio, a minha paz, que a minha paz tem o mesmo valor da paz alheia. Errando ou não errando as pessoas perante a minha referência que eu tenho muito particular de certo e errado, cada um tem seu tempo. Então eu não me apego aos processos de religião. Isso é uma coisa particular, cada um dentro do seu tempo, que me afiniza a várias linhas espirituais e também a vários trabalhos que a espiritualidade me propõe, não só pela incorporação. Tem a psicometria, que é ler as energias, isso é meu, independente de eu incorporar ou não, eu sou médico psicômetra. Tem a transmentação, que é uma mediunidade minha. Quando eu digo minha, até é bom que as pessoas ouçam isso, a mediunidade, a maioria, ela é nossa. As concebidas, escritas. Por quê? Porque ela não deixa de ser um pouco orgânica. Na verdade é orgânico, isso está lá no livro dos médiuns. Mas também ela pertence aos teus mentores. Porque tem médium que só é médium, com, vamos dizer assim, com uma certa vazão de forma, modos e maneiras, e pelo processo mecânico de falar com uma entidade, ver espíritos, ouvir espíritos, como há um mentor próximo ou obsessor, né? Aí vai a lei de sintonia. E tem outros médios, que também é uma grande maioria, que infelizmente não assume isso, que são médios que têm uma sensibilidade aguçada, que não precisam nem ser obsediados, nem ser orientados pelos seus mentores, ou obsediados pelos seus obsessores, e ter naturalmente essas propriedades mediunímicas, que vêm de alma, que é da alma, que é uma coisa muito pouco estudada ainda e desmerecida por muitos sacerdotes, que eu não estou citando o nome de ninguém, e muitos dirigentes de casas espíritas ou estudiosos espiritualistas. Entendeu? As propriedades da alma é muito mais rica do que a mediunidade. Com certeza absoluta. Eu acho que trabalhar com guias traz muitas coisas. A gente tem muita insegurança, muitas dúvidas, né, para trabalhar. Mas aí que tá. Para trabalhar com você mesmo, e trabalhar em prol da caridade, você nunca vai trabalhar sozinho. Sim. O que cerca nós hoje, eu deixo bem claro também, eu particularmente não acho errado a incorporação. É o meu particular, mas o meu particular acha desnecessário todas as entidades terem que incorporar para o médium se mediunizar. Isso nos dias de hoje, 2016, é arcaico, é atrasado. Por exemplo, eu sou um bandista também, mas seja universalista. Olha, espírito é espírito. Espírito é espírito. Na mesa espírita, vem o obsessor no Edson Rosa, né, dos mais, vamos dizer, eu não digo piores, porque o que é pior e o que é melhor, mas vamos dizer assim, dos mais ferrenhos, né?
dos mais renitentes ali do amor. E vem mentores como Bezerra de Menezes, Dr. Ricardo, Dr. Tanakai, Fernando Pessoa, Castro Alves, escrevendo, claro, né? Não pela incorporação. E outros também. Já veio Monet, Aleijadinho, quando era menino, quando pintava, agora eles não vêm mais. Isso prova alguma coisa? Não. Apenas que eu sou um médium mecânico. Mas se eu não conceber o estudo pela minha reforma íntima, de me ter melhorado e não me comparar, mas me equivalar à frequência desses mentores, eu vou ser sempre mecânico, eu não sou robô. Bom, a gente aprende. O que eu vou aprender? Não, sim, a gente aprende, mas a desenvoltura realmente que a espiritualidade deseja a nós, eu não estou só me baseando no livro dos espíritos, estou me baseando pela doutrina, que não deixa de ser, filosofia budista, shintoísta, dentro até mesmo do catolicismo, do taoísmo, do Tao. Isso já é dito, porque se você não se tem um Deus, que Deus pequeno que você vai adorar para fora, porque o Deus que você vai adorar para fora é que te tem o quê? Permenorizado, menorizado, diminuído. E graça tem um Deus divino fora que nos vê como seres minúsculos perante a criação. Sim, em essência, nós somos a sua própria semelhança. Então, o conceito mediúnico, eu acredito assim. Edson, é bom incorporar os guias? No momento, sim. Claro. Se você é um médium iniciante, e eu não estou me dizendo, precisa haver incorporação? Não é que precisa, mas se tiver, maravilhoso. Mas tem outras propriedades mediúnicas que depende do médium se melhorar, não do mentor atuar. É isso aí que está acontecendo. Porque nós somos parceiros, nós somos ferramentas. E mesmo se nós formos bisturis, se nós não atuar também de vez em quando, pela psicografia, pela intuição, nós vamos ser bisturi enferrujado. É que a gente acaba se apegando, né? Achando mais fácil depender. Você falou pouco, falou tudo, viu? A gente muitas vezes acaba caindo nessa coisa de achar mais fácil. Mas a incorporação é fascinante. Repito de novo, reitero, meus estudos, meu particular, eu acredito que se você tem 10 mentores, não precisa incorporar 10 mentores para você dizer que você tem 10 mentores. Não há necessidade. E onde é que está a clarividência, clareaudiência, psicografia, efeito físico? Isso parece que na Umbanda, principalmente, parece que vai se perdendo. Por quê? É por causa que os mentores são fracos? Não. É porque os médios, infelizmente, são muito possessivos e apegados. Carentes. É do ser humano, né? A gente ainda está na fase de sair. É do ser humano. Mas agora, nos tempos de hoje, supomos assim, você tem 10 mentores, guias, você incorpora 8 ou os 10, não importa, né? Porque quem vai ditar se você vai incorporar ou não é o Edson Rosa, é teus mentores. Graças a Deus, entendeu? Eles não se limitam a mim, também ninguém deve se limitar à minha ignorância. Nós somos livres, isso é outra coisa que eu prego. A minha religião se chama liberdade. Eu cultuo o amor e eu pratico perante a minha vida no amor próprio, ao ponto de não obrigar ninguém a me amar. Graças a Deus. Essa é uma das maiores provas de amor que eu posso conscientemente, né, doar às pessoas. Ninguém é obrigado a me amar, mas o respeito é algo que envolve a educação, né? Mútua. Então, supomos que você tem 10 mentores e incorpora os 10, ou não incorpora os 10. Seja a conta que for. Se você começar a desenvolver sua sensibilidade, chega a um ponto que mesmo que você incorpore o resto da sua vida, você começa a desenvolver o transporte, você começa a desenvolver sair do corpo, você começa a desenvolver viagem astral, você começa a desenvolver certas percepções, como eu acabei de dizer, a psicometria, que é você ler o ambiente, ler a energia das pessoas. Não é prever futuro, mas você lê, é real. Você começa a ler passado, presente, não é prever futuro, é ler passado, presente e futuro. Quando eu digo ler o futuro, é interessante. Que quem tem psicometria, e todo mundo tem, porque se chama intuição de uma forma mais simples, só que a psicometria você vê, sente cheiro e até tem uma espécie de desdobramento e vê as cenas passando
passadas e presentes, e até algumas tendenciosas no futuro para frente, é um treinamento que envolve muito o amor próprio, a tua hipersensibilidade, você saber concernir o que é teu e não é teu. Isso é uma coisa que parece assim, poxa, o Edson veio com psicometria, mas o que é isso? Será que eu tenho isso? Todo ser humano do planeta Terra tem. E é uma modalidade, infelizmente, que as pessoas, por falta de conhecimento ou por outras coisas, acabam descartando. Sim. Entendeu? Essa coisa assim de muitas vezes, poxa, eu ouvi a voz do meu pai do nada, quando vejo a sim, telefone é meu pai. Entendeu? Isso é Mas, psicometria. então, Isso não é se adivinhação. é assim, quer dizer que o futuro está escrito. O futuro está pré-determinado a você vivenciar. Mas ele não está taxado a você nutrir o bem ou o mal perante as proporções que ainda você não consegue. E poder mudar. Tipo, o futuro pode estar traçado assim, eu tenho que andar numa linha reta, ok? Mas como eu vou andar? Se é pulando de um pé só, se é me arrastando, se é correndo, se é engateando? Mas pode ser andar indo em zigue-zague ou não? Em zigue-zague, pode ser em zigue-zague, porque isso não está traçado. Está traçado eu ir. Como eu vou ir é algo que envolve fragmentar o livre-arbítrio que nós temos. Nós somos fragmentados um com o outro. Como também fragmentado por nós mesmos, porque a cabeça pensa uma coisa, nós sentimos outra e os desejos e a vontade acomodados pelo nosso emocional, muitas vezes desarmônico pela falta de amor próprio, requer outra. Porque a gente ainda precisa se conhecer melhor, né? A gente mesmo se conhecer. É essa que é a meta do médico. A maior meta de nós médicos é conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós não só conseguimos distinguir pela razão racional os nossos mentores, mas pelo emocional, pela sensação e impressão, saber o que eles desejam e pelos sentimentos mais sublimes, intuir como ajudá-los. Isso se chama parceria. A gente precisa começar a aprender. Mas aprender quem nós somos é assertivo de nós entendermos como devemos interagir com nossos mentores. De uma forma legal. A gente pede a sua ajuda para a gente conseguir começar. Então vamos lá, eu vou pegar leve. Mas isso. Eu falei algumas coisas assim que é a primeira vez, mas eu sou muito modesto à parte, e isso é um princípio também muito didático. Eu não me importo de repetir 5, 6 vezes a mesma coisa em vários níveis de entendimento. Como eu tenho uma facilidade com o seu Ramatiz, que vem nas outras configurações no caso, eu assumi esse estilo, né? Não de Ramatiz, mas eu acho muito interessante a gente falar em vários níveis de consciência. Bom, durante as aulas eu vou pedir para você ajudar a gente assim de todas as formas. Não, pode me chamar a atenção, puxa minha orelha aí, você vê que eu tô demais. Mas eu queria saber. A gente está aprendendo. Menina, sim. A grandeza de ensinar é a esperteza de aprender. A grandeza de... Quem ensina aprendendo, a grandeza de ensinar é a esperteza de aprender. Entendi. Muito bonito. Saber usar o ouvido. Saber usar o ouvido, não só saber usar a palavra. Sim. Bom, é pode que falar, com mais tempo a gente vai perguntar mais sobre mediunidade ou em alguma aula, mas eu gostaria também agora aproveitar. Gostaria que se você pudesse explicar sobre terapia holística, que a gente não entende nada. Bom, terapia holística, né? Vem de holismo. O holismo em si, ele estuda, na verdade, a psicomática, as causas, no caso, e as circunstâncias que vão causando todas as enfermidades, todos os desequilíbrios, distúrbios no organismo, né, no corpo fisiológico, ou no psiquismo, pensamento, sentimento e emoções, e toda a gama de suas expressões, né, de como nós nos portamos, de como nós nos próprios nos nutrimos, né, porque muitas vezes a gente
se nutre de uma forma muito negativa, como o pessimismo, a afobação, a agonia. Toda sensação, todos os sentimentos negativos ou negativados, mesmo que eles não sejam proferidos, colocados para fora, eles têm um efeito muito profundo no nosso energismo psíquico, né? E isso vai se correlacionando com o sistema nervoso, que vai se correlacionando com toda a gama hormonal, e assim todo o sistema da sinapse, que não é só no cérebro, mas em todo o processo da corrente sanguínea, e assim toda a estrutura, não só óssea, mas como o sangue, os nervos, tendões, e aí vai aparecendo as dorzinhas, as doenças e as enfermidades. O holismo, as terapias holísticas, elas tratam muito o que causa, qual é a causa das coisas. Entende? É óbvio, tem várias terapias holísticas, como unguento, terapias mais, vamos dizer, palpáveis, mais materiais, que necessitam lá tocar na ferida física mesmo, não na psicológica. Mas todas as terapias holísticas, pelo menos que eu conheço, que tem o nome de holística, ela visa o equilíbrio, corpo, mente e alma, o corpo, mente e espírito. Equilíbrio, cabeça, coração, intestino grosso. Quando fala intestino grosso, a pessoa fala, o que é isso, Edson? Então vou ser mais simples. Cabeça, pensamento, coração, sentimento. E intestino grosso são as emoções, são os reflexos condicionados, são os instintos, né? O nosso segundo cérebro. Nossa. Então este equilíbrio que eu falo não é um equilíbrio apenas energético, mas é um equilíbrio de conceber, de acepcionar as informações dos registros cósmicos, ou registros arcadiásticos, ou fluido universal, né, dão vários nomes, energia cósmica, no nosso campo energético. Nós somos seres humanos de carne e osso, como encarnados, mas nós somos antenas que perambulam. Nós captamos as informações, entendeu? Pela inteligência que nós chamamos, primeira sensorial, que é a inteligência biopsíquica, que é a mais física, né? Que é ela que produz e provê no organismo fisiológico as cognições que nós chamamos de 5 sentidos conhecidos, como o tato, olfato, paladar, audição. Sim. Então, entendeu? E outros em si. Se a gente vai captando e desconhece tudo isso, praticamente todas as pessoas necessitariam de uma terapia holística? Ou a maioria? Olha, uma coisa muito interessante, né? Eu não tenho rixa, briga, incomodação, pelo menos de sã consciência, com nenhum espírita espiritualista. Mas no mundo de terapia holística é uma coisa que eu não brigo por ninguém, eu não sei porque as pessoas brigam comigo. Por quê? Porque eu sempre digo, né, quando tenho oportunidade, eu sou muito ruim para vender peixe. O que é vender peixe? É uma gíria do Brasil. É tipo, vender o meu trabalho. Porque eu sou muito cri, eu sou muito, assim, modéstia à parte, a honestidade e o caráter é algo que eu prezo. Então, eu não posso dizer para você que todo mundo necessita de uma terapia holística. Agora, todo mundo necessita do amor próprio. O amor próprio é a maior terapia holística que há, porque ela é de dentro para fora. E a terapia holística, seja ela qual for, do Edson Rosa, do mentor que for, da pessoa que for, ela vai operar do que você percebe de fora para dentro. Por mais que pode labutar o teu interior, só vai funcionar se você se requerer, se você se acalentar, se você dar o afago em você mesmo, em princípio, por sua força de vontade. Toda terapia holística, todo terapeuta holístico tem um mentor trabalhando junto? Olha, se nós temos o conceito, independente da espiritualidade, mas imergidos, imbuídos, imersos dentro do mundo da energia, no momento que tu fazes uma energia ou algum ato, positivo, vai ter espíritos que são energias positivas com você, querendo ou não. No momento que você faz algo negativado, é a mesma lei. Porque os espíritos não se prendem à religião. Os espíritos,
ele se atém, ele se atrai à nossa força de vontade, ao nosso ímpeto, aos nossos desejos, claro, conforme a escala do espírito, e principalmente o que reside nos nossos corações. Se eu estou aqui agora, conversando com você, eu sou médium, mas eu não estou vendo nenhum espírito, por mais que há mais de 30 minutos atrás eu estava psicografando, eu não estou vendo espírito nenhum, não estou sentindo nada, a não ser eu falando com você pelo timbre da minha voz. Mas o conteúdo que está sendo passado vai atrair não só para eu que estou falando, mas para quem está ouvindo, espíritos afins, curiosos a saber o que está acontecendo, porque no momento que eu falo, meu campo energético se move e de alguma forma irradia para o ambiente energia. A pessoa que me ouve, o campo energético dela se move e irradia energia. Então os mentores ou os obsessores vão querer saber o que está ocorrendo. Se for algo positivo, o mentor vai usar para a pessoa aprimorar. Se for algo negativo, entendeu? O próprio mentor também vai usar, porque um mentor de luz, negativo ou positivo, sempre vai ser usado para o aprimoramento. Agora, se é um espírito obsessor, o positivo vai ser descartado. E o negativo vai ser o quê? Nutrido, guardado e exalado pelo seu pupilo, que seria o médium. Graças a Deus. E a terapia holística, então, ela utiliza instrumentos, materiais? Perdão, sim. Respondendo você de uma forma bem clara para todo mundo entender. Todos os terapeutas holísticos têm espírito. Mas que atuam. Juiz tem, advogado tem, ladrão tem, jogador de futebol tem, ser humano tem. Todo mundo tem. Agora, atuante, no momento que tu trabalha com a energia de uma outra pessoa, você precisa, conscientemente ou inconscientemente, pela delicadeza do respeito, inconscientemente, pela delicadeza do verbo, pedir licença, a energia do outro, o outro tem uma regência, que mesmo que não seja espírita, tem a regência do seu amor próprio, do seu zelo perante o seu físico. Você deita na maca do terapeuta holístico Edson Rosa, eu vou lá e meto a mão na sua barriga e dane-se. Essa foi a expressão que eu soubesse mesmo, viu? Mas não é assim que funciona. Eu chego por educação e digo, olha, me dá licença, eu vou pegar o cristal tal, vou botar no teu chakra. Isso é uma questão de lógica e de profissionalização. Explicar para que é. Para a pessoa não só ter confiança no que eu estou fazendo, como em mim. Agora, se é uma pessoa aberta, que acredita na espiritualidade, eu vou pedir verbalmente ou mentalmente perante o Deus que eu acredito, licença no começo daquele trabalho. E se eu não for espiritualista, se for um ateu, mas acredita em energia, no mínimo eu vou usar a boa educação pedindo licença para me tocar. Seja como for, perante o mundo das energias, isso já vai me qualificar uma pessoa com boa intenção, um bom caráter, um bom profissional e com uma índole, uma conduta que quer ajudar. Ou uma pessoa com mau caráter, com má intenção, com uma má conduta, uma péssima ética, que está ali para tentar lhe extorquir ou lhe abusar. Isso já vai graduar os espíritos que vão me assistir. Acreditando eu ou não nos espíritos, vai graduar os espíritos que vão nos assistir. Sim, mas é que no caso das suas terapias, o mentor Tanaka, ele é atuante, ele está junto, ele chega a encontrar, né? Sim, isso é uma coisa interessante. No meu caso, Edson Rosa, isso é uma coisa bem interessante falar, como vocês estão no Japão, né? Sim. Outras pessoas, talvez, de outros lugares. Tem também. Ou do Brasil. No Brasil, nós temos uma percepção da espiritualidade muito religião e pouco religiosa. Sim. Nós temos uma percepção da espiritualidade muito carente à filosofia de religião. E não percebemos a espiritualidade como energia espiritual, com a ciência da vida, da realidade das coisas. Por exemplo, a Noruega, a Bélgica, a Austrália, os Estados Unidos, a Rússia, então, e a Alemanha nem se fala. Já vê os espíritos de uma forma totalmente avessa a qualquer religião. Para quem é espírita e acredita em espírita nesse país, que geralmente envolve mais certas filosofias pagãs, mas que também acreditam no espiritual, não tanto pela doutrina kardecista, principalmente a Alemanha
Hungria, Bélgica, Rússia e outros, não que lá não tem espíritas, tem também, talvez até umbandistas, mas é mais forte outras filosofias e outros segmentos de ideologia, do místico, da mística e do esoterismo, com S, que é para dentro, e do esoterismo, com X, que também é para fora, certamente eles não vão tratar os espíritos de uma forma tão melosa que nem a gente trata aqui, com todo o respeito, viu? O melosa. E eles vão ser mais firmes, mais racionais. Então, por eu ser universalista, a espiritualidade viu no Edson, como em outros médios do Brasil, não uma vantagem como médium melhor. Porque eu não sou melhor, não. O Edson tem conta para pagar, o Edson tem calo se pisar dói, o Edson tem dor de dente, dor de barriga. É um homem comum, graças a Deus, como qualquer outro. Mas por eu ter a mente aberta nesse planejamento universal, mesmo trabalhando com a cidade da banda e não da banda, eles têm mais abertura para vir pela psicografia ou pela vidência ou pela incorporação e sugerir, como o Tanakai sugeriu há 12 anos atrás, ele trabalhar comigo no meu mundo, não de médium, mas no meu mundo terapeuta. Obviamente que eu aceitei, para ele é um mestre dentro das áreas, por mais que ele não goste que a gente fale isso, mas ele é um mestre sim dentro de várias áreas de terapias, se fosse chamado hoje, né? Na época dele não era terapias, era ciência. Sim. Então, mas tudo que o Tanakai me traz passa pelo crivo da razão, da ciência. Tudo. Se ele vir trazer um floral, que eu estudei radiestesia, eu me formei para fazer floral. Eu não fico nas costas dos mentores. Eu estudei para isso. Mas como o Tanakai vem e traz alguma coisa para ajudar alguém? Eu não vou fazer aquela receita. Eles mesmos me pedem, seu Edson, procure. Eu procuro perante os meus estudos, os meus livros, os meus apontamentos. Unanimemente, graças a Deus até hoje, não estou puxando o saco de alguns, mas é verdade, é certeiro. Eles estão extremamente corretos. Não só na química que deve ser usada, ou no tratamento psicológico que deve ser aferido à dita pessoa, mas como também o impacto que vai causar na mesma, positivo a ela se ajudar, se reerguer por si própria e desabrochar ou a mediunidade ou a sensibilidade por si mesma. Porque não existe essa história de terapeuta abrir mediunidade dos outros. Isso é impossível. Pode acontecer 3 coisas. Ou a pessoa é autossugestiva e pode ter processos anímicos e começar até a ter visões, ouvir isso, aquilo, mas no íntimo ela vai ser muito amargurada e frustrada, porque ela sabe que não é que ela está se fingindo, mas ela vai ter que precisar usar artifícios para ter, vamos dizer, uma, entre aspas, expansão de consciência para ter esse tipo de transe. Essa é a primeira. Segundo, ou ela realmente é uma médium e ela já tem essas probabilidades de ter vários tipos de modalidade mediúnica e ela, por estudo, começa a ter, mas a pessoa espertona, no caso o terapeuta, o mestre, sei lá, não pode dar do carnado, assumir a vantagem do médium para ele. Ou, por último, a terceira, a pessoa realmente é médium, realmente tem mentores e precisou apenas um clique, precisou apenas um estralo, um empurrãozinho de alguém para ela se fragar, se manter, se acolher e acepcionar perante a sua realidade este mundo infinito de informações que é os processos da mediunidade, da sensibilidade com a espiritualidade. É infinito. Ninguém sabe tudo. Olha, se eu sei lá alguma coisa, pode se dizer para todo mundo seguramente que é um quase... Entendo. É muita coisa. Eu estou falando de coração, porque é muita coisa, meu Deus. Eu trabalho com várias linhas dentro da magia também, desde a magia viking até a magia egípcia, xamã, druida, isso é uma coisa que eu sou fascinado. E se você entrar no meu site, nas minhas coisas, você pode procurar no meu Facebook. Quem quiser ouvir aonde está que eu postei alguma coisa sobre magia. Se eu postei, foi coisa de Socriptos, um comentário não de magia, mas muito superficial, porque são coisas seríssimas. Não poderia. Mas, ao mesmo tempo, aberta a qualquer um saber. Agora, se é para me falar o que eu acho de magia, é melhor que eu cale a minha boca. Se é para me falar
errado para as pessoas, melhor que eu fico quieto. E se é para me falar, para agradar e ganhar dinheiro, melhor então que eu bote um zíper no meu Algum braço. dia você podia falar pra gente, né? Sobre Não, xamanismo. a gente pode comentar sim, a gente pode comentar sobre a magia em termos geral. O que é magia, a não ser você entrar em concruio, em simbiose, em unção com as forças da natureza, você que está me escutando em sã consciência de Mas causa a e gente vai falar efeito. mais detalhado mais pra frente, porque senão Vamos, mas é fascinante. Tipo, eu não vou ensinar nada, mas comentar, comentar porque pode. é fascinante mesmo. Só o tema já é Comentar pode. E quando eu digo eu não vou ensinar nada, tem gente que já falou para mim assim, poxa, então você não sabe de nada porque tem livros esoteros. Existem vários graus Uhum. dentro da magia. O maior grau do mago verdadeiro, ele fala pelas suas atitudes do dia a dia. Sim. O maior grau do sábio é aprender a falar com Seria os como outros. se fosse fazer uma prece. E a maior prece é a atitude do dia. É a atitude. É a atitude. Que é uma coisa interessante. Perante a sapiência divina do convívio, a gente demonstra quem a gente é perante o dia a dia. Hoje em dia, isso eu falo, espero que as pessoas entendam que eu não estou levantando falso de mim mesmo, mas me analisem, me estudem. Procura saber quem é o Edson Rosa, já que eu escrevo um monte, falo um monte por aí, vê se eu estou me dizendo, porque ou tem caráter ou não tem. Alguns deslizes a gente pode ter, mas 1, 2, 3, 4, 5 é sinal que o que tu escreve não é verdade, o que tu fala. Entendo. Isso aí não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com alto senso de realidade. Sim, verdade. Por favor, Helena, pode falar. Bom, como o tempo está passando, eu gostaria de falar muito mais detalhado, inclusive sobre terapia. Você trabalha com florais, ervas, Não, cristais, isso? sim, pela primeira vez tá bom, assim, porque a gente vai falando, mas não tem, vai ter mais vezes se Deus quiser, e se as A pessoas me gente quer aturarem. muito. Se elas me aguentar. Bom, o Edson trabalha com. Olha, eu vou dar um Sim. número, mas é um número de curioso, não é um número de profissional. Profissional é uma coisa, curioso é outra. Como curioso, eu peguei aquele papelzinho chamado certificado em 39 terapias. Ah, Como curioso. Isso como hobby. Eu gostei, fui lá e fiz. Agora, como profissional, as terapias que modestamente eu posso dizer que entendo um pouco é cristaloterapia, cristais. psicoaromoterapia, aromotologia, tá? Florais. Terapias florais diversas, Bach, Saint-Germain, aí vai outras também. Terapia de radiestesia, Sim. tá? Fitoterapia ou fitoenergética, que tem vários nomes. São as ervas, né? E essas ervas, né, em si. E trabalho também com a terapia de mandalas. Então, terapias como profissional, dou massagem, vários tipos de massagem terapêutica, mas eu estou botando assim num pacotão. Hoje eu posso dizer, Edson, trabalha com quantas terapias que você realmente executa e ama? São 8. 8? Mas são 39 terapias que eu sou certificado, eu entendo. Agora que eu posso dizer que executo são 8. Porque aquela coisa também, terapeuta faz tudo. Quem está me escutando me perdoe, eu sou meio chatinho, viu? Mas isso é culpa da espiritualidade, que olha, são rígidos. É objetivo, né? Mas é bom. É uma objetividade que dá paz, porque tudo que eu faço me dá paz. Eu estou doando às pessoas o que eu sou no meu eu. Eu não estou me mostrando para as pessoas uma caratona que eu estou me fazendo ser. Já pensou tratar de uma pessoa como terapeuta 10, 5, 6 meses ou 1 ano mostrando ser uma figurinha? Aí quando ela me cobrar, mesmo que eu possa, entre aspas, não ter um bom caráter, vai me doer lá por dentro, porque ela está falando a verdade. Agora, se eu der o meu melhor e uma pessoa me cobrar, para mim ela não está fazendo nada que eu fiz. Sim. Entendo, não está corrompendo nem a si, então, nem... Claro, nem a pessoa. Então, por isso que quando eu trato das pessoas, eu sou até demais, meu Deus. Assim, maçante, eu gosto de explicar, eu não me importo de explicar. Não para a pessoa acreditar, porque convencer os outros cansa muito. Mas para a pessoa entender
que tudo que o terapeuta Edson fizer e o terapeuta que elas procurarem não é varinha de condão, mas é uma agulha que fura a tua bolha, ou a bolha que nós nos escondemos, que nós criamos. Ou pelo menos mostra o espelho que a gente não enxerga. Mostra, sim, mostra lá, vai lá e fura e diz, toma, é aqui que tu tá, é isso que você precisa. E você, no caso da pessoa que novo, faz todo o trabalho. Mas agora, as terapias holísticas funcionam. A terapia holística, para quem é terapeuta holística, metafísico, eram as mesmas ciências usadas pelos atlânticos da mulher. Palavra, com todo respeito, não misturando aqui a nossa conversa, mas eu creio que muitas pessoas conhecem o meu trabalho como médium, palavra do próprio Benedito de Aruanda, que uma das primeiras encarnações dele na Terra foi na Lua. E isso aí também está em livros, né? Tem vários livros, tem vários filósofos que dizem que a ciência de ontem são as terapias holísticas, não de hoje, porque as terapias holísticas de hoje estão arranhando ainda muito vagamente. É porque a gente se perdeu muito, né? Não tem como fazer aquela terapia, né? Mas, Edson, o pessoal... O achismo de hoje é acreditar no quem sabe. Verdade. Quando nós acreditamos profundamente no que fizemos no agora, nada, absolutamente nada do achismo alheio corrompe a nossa verdade. Entendo. A gente vai tentar seguir esse caminho, se achar, né? Sim, com certeza. Obviamente que eu estou falando isso dentro das terapias holísticas e também como prática de vida de uma pessoa de bem, que não quer o mal para ninguém, a não ser ter paz. Que é o que eu escrevo muito, né, minha amiga? A paz é um negócio maravilhoso. Mas é se encontrar, né? Se encontrar na paz. Consigo mesmo. Por favor, Helena, pode falar. Passar rápido as horas, né? Eita. Eu ainda queria falar muito, mas os detalhes a gente vai falando. Sim, mas já vai dar um subsídio para as pessoas não quererem aprender com o Edson. Porque eu não tenho essa pretensão. Eu quero mais que a gente troque. Isso eu tenho, eu sou muito obscuro. Mas você pode... Vamos trocar. Mas a gente pode... Eu posso instigar as pessoas à curiosidade de elas buscarem a mais. Muito a mais do que eu posso expor. Que assim seja e há de acontecer, se Deus quiser. Que assim seja. Mas a gente confunde muito olhando no... Como a gente é muito leigo, a gente não entende nada de terapia holística e de consulta com os búzios e cristais, a gente acaba misturando tudo. Você poderia separar para a gente a consulta? Bom, o Infá e o búzio de cristais, aí já é um processo, no meu caso, que eu uso muito voltado não apenas para saber de orixás e coisas corriqueiras da vida. Particularmente, eu tenho o Infá, já vai fazer 16 anos. No Candomblé, eu tenho a regência de Oxaguian com Nanã. Tá? Então eu sou do Candomblé, feito no Candomblé, pronto no Candomblé. Meu Deus. Isso já faz, vai fazer 22 anos, sendo mais exato em si, se eu só me corrigir em detalhe. O Infá eu tenho exatamente um ano antes de eu exercer e entrar no axé. E quem me deu foi meu pai, né? Porque ele jogou os búzios e mostrava lá que o Oxalá estava pronto, só precisava entrar. Isso é coisa de santo, isso é coisa de orixá, é uma coisa dentro dos mistérios, dos heróis. Herói em Urubá é mistério, né? Fala. Então, dentro dos heróis, dos orixás, o Edson já nasceu pronto. Precisaria só do empurrãozinho, precisaria de muita coisa. Entendeu? Então eu ganhei o Infá sem a consagração do Infá, para deixar isso bem claro, como é correta, né? Sim. Mas eu ganhei o Infá imantado com uma certa liturgia de ervas. E depois, há 14 anos agora, foi imantado com toda a corrente dentro dos axés litúrgicos e ritualísticos de Urubá, que é da linha de Oió, que é a que eu sigo. Eu estou falando assim em línguas enroladas, mas se as pessoas procurar Yorubá, Oió, que é uma linha de nação africana, elas vão entender. Tá? Oió é uma linha de nação africana, é uma linha de nação de Xangô. Né? Grande rei Xangô. Foi um rei que trouxe essa linha de Oió. Olha, nem eu sabia. Então, retornando tem Oió, tem linha de Jeje, tem Jexá, tem Cambinda, aí tem vários tipos de segmentos. Tá? Então, o búzio do Edson, como é um búzio de orixá,
eu com Agô, o que é Agô? Com a licença do meu orixá de cabeça Oxalá, no jogo eu associei numerologia e astrologia. Então o meu buzo, além de ir os búzios, as contas, as miçangas, né, em si, moedas, algumas coisas, né, que vão canalizando as energias dos orixás para identificar a leitura para mim, eu associei cristais. Então cada cristal tem um planeta, cada cristal tem um número. Então o Ifá do Edson, como médium, é um Ifá que envolve astrologia e numerologia. É bem dinâmico. Então é um Ifá como qualquer outro, não é mais, tá? Porque o Ifá só fala se a pessoa tiver sensibilidade para ser porta-voz, também tem essa. Né? A pessoa que eu digo não é eu, pode ser qualquer outra pessoa, que as pessoas estiverem livres para procurar. Tem uma imensidão de gente boa aí, ou não também, né? Mas o meu estilo é sempre levar a descoberta da espiritualidade. Eu marco lá 1 hora, eu sempre marco ali como 1 hora de tratamento, mas nunca chega, geralmente passa um pouquinho porque eu sou muito detalhista e eu amo o que eu faço. Eu não gosto, eu amo o que eu faço. Sim. Entendeu? E é tudo gravado, né? Nesse sentido em si. Mas espero que você não me leve a mal, eu procuro me reter nos nossos encontros, só se as pessoas que me vida quiserem procurar como terapeuta, mas me reter mais nessa coisa de troca da espiritualidade. Terapeuta, deixa o terapeuta Edson para curiosidade, para procura, mas eu me abro a falar de terapias tranquilas, não só a que eu trabalho. Tá? Pode ser até outras terapias que eu talvez nunca estudei, mas que eu saiba um pouco, não me incomodo de, mesmo sendo pouco, passar de uma forma amigável para as pessoas. Então, mas aí seria, consulta não tem nada a ver com a terapia, né? Acaba misturando as coisas. Jogo de Ifá, para qualquer pai de santo, se tem caráter, se ama o que faz, é uma terapia. Como não? Se você está entrando em comunhão com as forças dos orixás, com a axé, você está ali desmembrando a vida da pessoa, desvelando mistérios, comentando situações que vão acrescentar e tirar a pessoa talvez de uma depressão, ajudar, claro, ajudar a tirar. Sim. Assinalando na pessoa certas probabilidades, certas propensões que ela pode ter nutridas, mas são secretas, que nem ela percebe, mas que o orixá pode dizer e o Pai Santo, pela sua sensibilidade, pode revelar. Então não deixa de ser uma terapia, não só o Ifá do Edson Rosa, o Ifá de qualquer babalorixá ou ialorixá que possa ter no Brasil ou no mundo. Entendi por que a gente confunde tanto, porque é uma terapia, mas tem a Eu, Edson Rosa, vejo como uma terapia. Entendo. Eu vejo como uma terapia porque para mim funciona assim, talvez outras pessoas veem como um oráculo de admissão, de premonição. Não. Toda a consulta do Edson Rosa, se vocês entrarem no site, no meu Face, está claramente escrito lá. Não trabalho com a adivinhação. Mas fala coisas incríveis, inclusive... Mas é uma leitura. É uma leitura incrível. Eu recomendo para qualquer pessoa. Nossa, eu achei incrível demais. Bom, a gente vai falar ainda mais detalhado sobre vários temas, vários assuntos, mas eu vou apanhar se eu não fizer as perguntas que o... Então passa com tentação grupo. Bom, a Sandra perguntou, para que estamos neste mundo? Olha, a maior bênção que um espírito pode ter é se renovar por si mesmo. A natureza ela é tão perfeita que existe a matemática fractal, que é um número se renovando no outro. Isso também tem na internet alguns livros. Matemática fractal, a matemática do todo. Tá? Isso também não é novo hoje, graças a Deus. Então, se o espírito é perfeito e indivisível, por que nós estamos aqui no mundo dual? Para ter a referência do que é perfeito, se nós já estamos perfeitos? Para ter experiências do que é belo, se nós já somos perfeitos e belos? Para ter a distinção do que é melhor, se nós já somos espíritos, em termos puros, claro, melhorados? É para ter o quê? É para ter o contínuo do eterno. Explicar a vida é querer diminuir o amor apenas em 3 palavrinhas. A-M-O. Amo. É fácil para qualquer um falar, se poder falar.
ou é fácil para qualquer um escrever, se pode escrever. Agora, sentir e esmiuçar o que é esse amo é complexo. Porque nós estamos aqui, na verdade, isso é um ponto de vista muito particular meu, dentro da liturgia hermética, dentro da magia até. Como eu já comentei um pouquinho, eu vou dar uma palhinha. Sim. O que está fora é similar ao que está dentro. Ou o que está em cima tem a mesma propriedade que está embaixo, de alguma forma similar. Então, eu estou aqui para não entender, mas para fruir ante o entendimento do todo. Só assim há a evolução do contínuo. Isso é bem coisa de magia hermética. Por isso que é complicado, porque quando você fala de magia hermética, você fala em parábolas e em filosofia. Porque você não entende só pela razão. Você precisa concernir pelos sentimentos e se apaziguar pelas suas emoções. Então a gente precisa ter essa vivência nesse mundo para entender isso, para ter essa experiência. Não, para ter essa experiência. Não quer dizer que toda experiência que tu tenha você entende. Porque se toda experiência que nós tivéssemos, nós entendíamos tudo, não teria encarnação. Sim. Não teria essa roda de Sansara, né? essa liturgia que os nossos queridos indianos nos trazem. Né? Até o brahmanismo, de alguma forma, também traz algo parecido. Né? O Shintoísmo, também, o X, também traz algo parecido. Então, eu vejo assim, né, perante a minha limitada resposta, o porquê estamos aqui. Porque existe a nossa permanência. Para quê? Né? O para que estamos aqui? Existe uma necessidade do que há inanimado, do que há de haver, tá? Sim. Do que há de inanimado, que algo que é animado pelo raciocínio, a emoção e sentimentos, o admire, porque aí há continuidade. Isso é facilmente explicado num processo chamado Quem Somos Nós, um vídeo chamado Quem Somos Nós, quando uma partícula passa a se dividir, quando um ser que raciocina, tem emoção e sentimentos, começa a observar. Seria como se fosse assim, a gente poder estar aqui experimentando o Deus que nós somos e criando... Sim, nós estamos aqui experimentando a divindade que nós já somos, mas ao mesmo tempo estamos criando internamente a realidade ininterrupta do externo para nós nos reaver nos outros como este Deus. Perante a vida que vamos viver, é em comunhão total. Por isso que tem aquele ditado, nós somos um. Ah, sim. Então a gente... Então, quanto mais nós colocarmos empecilho e dificuldade até esse conceito não raciocinado, mas nutrido como verdade dentro de nós, mais nós vamos ficar presos no dualismo. De fazer apenas o bem, ou por conveniência ou medo, ou até mesmo por nutrir o bem, porque assim Sim. é naturalmente, ou viver fugindo do mal, ou por maldade executar o mal, ou por ignorância cometer o mal, porque assim nós nos desconhecemos aí. Então seria tipo para a gente exercitar o Deus que nós somos e também para aprender a conviver com outros. Para ter fé saudável em Deus e se realizar em tudo, em todas as coisas, e se ter preenchido por si mesmo sobre todas as mesmas coisas, nós precisamos despertar o Deus alegre e satisfeito pelo que nós somos na vida. Que assim seja, meu Deus. Não é fácil não, viu? Não é, né? Mas por isso que a gente está aqui. Um dia nós chegamos lá. Por isso que a gente está aqui nessa vitrola que não para de repetir. Bom, a gente vai tentar caminhar. Desculpa se eu não satisfiz a pergunta da amiga, mas é uma resposta para mim explicou pela minha bem. limitada inteligência e minha ignorância. Eu tive que tentar explicar de uma forma que seja também para outras pessoas pensar. Porque é divino quando a gente estiga o pensamento, o sentimento e a emoção do outro. Então eu acho que a sua resposta, cada um vai entender da conforme sua forma a sua de verdade. Sim, eu entendi de um jeito, outras pessoas vão entender de outra forma. Mas o vídeo tem na internet, no YouTube, tem até em inglês, português, tem várias línguas também lá. É Quem Somos Nós.
explica isso que eu estou falando. Sim. A divisão de partido. Então a ciência, só que eu levei para o lado científico, obviamente, e fiz uma parábolazinha, né? Fiz uma correlação com a pergunta dessa amiga e também com a minha explicação, um pouco limitada, mas veio do coração. Muito obrigada. Aí tem a outra pergunta. O Léo pergunta: nesta transformação que o mundo está passando, que dizem estar acontecendo desde 1900 e tantos, a gente ainda está nesse processo? E a pergunta continua. Olha, a transformação, ela é do nosso interior. Sim. Essa transformação que vem de dentro, ela é absoluta, ela não regride. As transformações externas são progressivas e, por que não dizer, de alguma forma, regressivas. E quando eu digo externas, eu não estou falando do psiquismo humano, estou falando das catástrofes, dos processos planetários. Perante os estudos, quantas destruições teve? Teve do Enoque, Sim. né, do lado do dilúvio, Enoque, filho de Matusalém, depois de Lameque, aquela coisa Sim. toda. Tá? Teve todas essas destruições, perdão, e outras também em várias partes do mundo. Clima, processos climáticos, tudo isso já ocorreu nessa Terra, até pior. Mas Só que nós temos um conceito de transformação planetária como se o globo, planeta, fosse, como diz o Pai Benedito, um velo de linha que coliga todas as estrelas nele. O universo está ligado no planeta Terra. Não é isso. É o contrário. O planeta Terra flutua, paira sobre o macrocosmo. Então, todas as energias cósmicas, em todas as direções, com várias irradiações, vão abranger, vão atingir e emantar o nosso planeta. Isso vai causar, não só no clima, mas também na força psíquica do ser humano, algumas alterações, algumas precipitações, algumas excitações, algumas mudanças. Obviamente, por mentes celestiais já programadas. E, obviamente, perante a nós, despercebidos de quem nós somos, algo ainda ignorado. Então isso pode trazer desconfiança, medo, curiosidade, para alguns metidos a espertalhões, oportunismo, sim. pretensão, entendeu? Aí tem várias, né? Aí a gente vai graduar as intenções alheias, porque eu não estou citando o nome de ninguém, não há de ofender. Mas as mudanças é de sempre. A mudança interior é de sempre. O que acontece é que em eras, em tempos, a força psíquica gravitacional dos carnados e dos desencarnados sobre a esfera Terra, não sobre o macrocosmos, sobre a terceira e quarta dimensão, chega de uma forma a ficar asfixiante. É como se nós não conseguíssemos respirar pela nossa energia, não pela nossa narina. Sim, essa é de 1900 e tanto, que começou nessa época. Isso. Essa energia se chama campo morfo, campo morfogênico, também está aí na internet. Ou é uma massa amorfa, sem, vamos dizer, forma, é como se fosse uma gelatina invisível, tá? Que fica gravitando em volta dessa Terra. Chega um ponto que ela precisa ser dissipada, ou por fora, no caso do macrocosmo para nós, ou por dentro, de nós para o macrocosmo. O que está acontecendo é que chegou a hora de essa massa ser dissipada, destruída, desintegrada, de dentro para fora. Então, como nós vivemos no dualismo e é de dentro para fora, essa massa formada por bilhões de pessoas pensando, sentindo, se emocionando em várias épocas diferentes, porque ela não se destrói, ela fica gravitando entre tempo e espaço na terceira e quarta dimensão. Quando começa essa massa a ficar muito grossa, muito expensa, lembrando que eu estou falando em termos metafísico e espiritual, ok? Não é físico. Mas fisicamente ela começa a operar no nosso psiquismo como deixando o ser humano mais instintivo, deixando o ser humano mais agressivo. Mas na verdade ela não está deixando, ela está evidenciando
botando na peneira do planeta Terra quem realmente é uma pessoa de bem e quem realmente ainda é uma pessoa que se conserva no mal. Entendi. Então, por isso que as mudanças hoje planetárias estão evidenciando quem nós somos, nada mais que isso. E no momento que isso é evidenciado até 2035, 2039, essa massa vai haver uma ruptura. Quando haver essa ruptura, vai haver o quê? Uma triagem mais clara, não de quem é merecedor e de quem não é merecedor. Mas aí sim, que este nosso planeta vai começar a sair de uma transição de expiação para regeneração. Então até lá, o ser humano vai estar com os nervos à flor da pele. Pessoas enlouquecendo por nada, se matando por nada. Fora o processo planetário climático, onde nunca nevou vai nevar, onde não chove vai cair temporal, onde nunca teve terremoto de tremer terra. Mas tudo isso, perante o macrocosmo, é um coração pulsando. É o planeta Terra dizendo que há vida nele. Agora, perante nós, seres humanos, que mal e porcamente conhecemos nosso próprio umbigo, é a destruição, é o Armagedon ou é castigo? É amigo traindo amigo, é máscara caindo. Por isso que a reforma íntima se faz cada vez mais necessária, porque quando você é um homem, mesmo que não acredita no espírito, mas é um ser humano espiritualizado, você se importa com a dor alheia, você se comove com as catástrofes, com as coisas que estão lá fora, mas você se torna incorruptível perante o conceito de paz que tu nutre por dentro. Sim. Isso é um conceito que não é espírita, isso é um conceito espiritual. Homem, conheça-te a verdade, vos libertará de todos os males. Jesus já tinha deixado avisado, né? Mas então esse processo então vai durar ainda até 2030 Não, ele não vai durar até 2035. O ápice dele, perante o que eu tenho de informação da espiritualidade, dentro da minha limitação como médium e dentro da minha limitação de alcance da espiritualidade que me cerca, que muitas vezes pode acontecer. O Pai Benedito me dá, por exemplo, 20 anos e eu interpretar que é 40. Entendi. Entendeu? Tem essa, porque o Edson é falível, eu sou um filtro. Sim. Por isso que tudo que passa pelo Edson Rosa como médium deve e tem que ser filtrado pela lei da razão e consenso. Sim. Não interessa se é Benedito, se é Cripto, se é Zé Pilintra, se é Santa Rosa, não importa. Tudo tem que ser filtrado. Entendeu? Principalmente pela uma lei maravilhosa chamada razão e reforma íntima. Amor próprio. A gente não deve acatar tudo que qualquer entidade fala. Seja ela qual for, principalmente, já que eu estou com a oportunidade de falar, as que o Edson trabalha. Não porque o Edson é uma má pessoa, pelo contrário, é porque eu estou, para mim, exercendo a minha paz ao ponto de dizer para as pessoas que me escutam. Falar bonito, qualquer um pode falar, só ler bons livros. Agora, nutrir o que é bonito, muitas entidades que estão por aí, que falam bonito, não nutrem nada. Isso não é no diálogo que se vê, nem 30, nem 80, nem 200 diálogos com espíritos ou com sem espíritos. Isso só se vê e se percebe perante o convívio com aquela entidade, com aquele médium e principalmente perante a sabermos quem nós somos, para nós qualificarmos o que realmente se faz necessário ou não, o que realmente é prudente ou não, o que realmente perante o consenso comum do todo é algo de bom ou não. Sim. Essa pergunta tinha continuação, mas você aí já acabou respondendo. Não, isso aí faz parte. Assim, essa transformação depende da gente ou são os diretores do mais alto que definem? O beliscão pode vir de fora, mas o grito de ai sai da tua garganta, não da gente. Bom, dos dois lados. Depende da gente, eu tô brincando, viu? Desculpa, não, mas Depende sempre da gente. Porque isso que é interessante, eu estou tentando não levar tudo para o lado espírita ou espiritualista, mas vamos recapitular. Sim. Eu tenho filhos, eu tenho até uma neta hoje, graças a Deus. Que bênção. Mas eu vejo as coisas como um espírito. É óbvio, se Deus me perdoe, é um macrocosmo que não permita que isso aconteça. Mas se acontecer, eu vou fazer o quê? E não estou desfazendo de minha família. A minha neta falece, uma filha. Meu Deus, vai ser uma dor horrível. Mas Edson, tu não é espírito espiritualista? Sim, mas eu estou caminhoso. Sim.
ainda eu sou apegado a alguns gostos, algumas normas socioimperativas ou da família. Eu vou chorar, vou me desesperar sim, capaz até de sair da casa. Sentir a dor. Mas depois eu volto. Mas é verdade, eu sou carne e osso, eu não sou hipócrita. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, isso eu estou deduzindo, porque eu não vivi isso, nem quero viver, o filho meu. Sim, sim. Entendeu? Olha só aí o apego, mas quando o macrocosmo quer, ele que sabe. Mas, se eu passasse isso, eu me apoiaria em sã consciência, mesmo na pior dor, em tudo que eu conceito como realidade. Eu entender que o corpo foi, mas a alma daquele ser que eu amo está mais viva de que mim. No meu suspiro, no meu hálito, no meu coração, no meu amor, vai doer. Mas eu vou ter que vencer o meu orgulho, a minha vaidade, ao ponto de deixar a pessoa viver ela, viver a verdade dela em outra dimensão. Edson, onde é que isso entra perante os processos planetários? É a mesma coisa. Se eu for uma pessoa que tem um amor apegado ao extremo, um amor com o amor. Agora, se eu for uma pessoa que tem um amar com a possessiva aos extremos, qualquer ventinho que vir fora vai causar uma ventania dentro de mim. Eu vou ranger os dentes, vou berrar e vou causar escândalo na vida dos outros, que não tem nada a ver com a minha dor. Agora, se eu for uma pessoa espiritualizada, que entendo que o amor verdadeiro é fragmentado perante o amar de cada um, dentro do seu momento, e que a maior verdade que existe é a minha calada, muda, surda e cega. É aquela que eu nutro como expressão natural de convívio com os outros, principalmente com a minha paz de espírito, com a minha consciência. Certamente pode acontecer o que for lá fora. Eu vou chorar, eu vou me desesperar, mas não vai ficar mais forte que a minha paz por dentro. Eu tentei dizer que se acontecer qualquer tipo de coisa negativa por fora, não vai me desequilibrar por dentro. Posso me desequilibrar também, óbvio. Se eu me desequilibrar por fora, eu estou desarmando por dentro. Mas eu não vou perder aquele senso de um espírito eterno, Sim. de que tudo tem um porquê, de que o amor é a força maior que move tudo, e que o meu amar é a força que vai graduar as propriedades e impacto que vão causar em mim o meu desequilíbrio e a minha desarmonia. Se nós, só para encerrar agora, tá? Prestarmos atenção, o que mais desequilibra o ser humano é a sua forma mesquinha de amar o alheio. O que mais desequilibra o ser humano é a sua forma medíocre de se amar a si mesmo, impondo 300 mil condições para, no mínimo, respeitar a sua própria vida. Será que a gente já sabe amar ou a gente se apega? Não, nós estamos aprendendo vagamente a querer se gostar. O que tem mais a gente chama de amor é apego, né? Sim, mas nós estamos vagamente começando a se gostar. O que nós chamamos de amor, de amar, é o apego pela nossa verdade absoluta. Sim. O que nós chamamos de amar, não todos, Sim. Pelo amor de Deus, tá? Eu não estou citando o nome de ninguém. É a posse em requerer do outro o melhor que nem nós nutrimos perante a nossa realidade íntima. Nem a realidade expressada, é a realidade íntima. A realidade íntima. O que nós vamos esperar a não ser viver da ilusão de mentira do que nós nem somos? Entendi. Nós vivemos numa caricatonha, esperando que o outro se agrade do nosso estado de estar. E nós vivemos desagradavelmente hoje, através dessa revolução planetária, nos sentindo afoitos, cansados de nos prostrar, de nos mostrar o que não somos, do que nós não somos, e de nutrir algo que no fundo até eu digo, muitas vezes nem é ruim, mas parece que se nós botar para fora, nós vamos deixar de ser queridos, de ser amados, de ser adorados, de ser seguidos, de ser notados. Aí entra a carência. Aquele que necessita do amar alheio para se amar, não ama ninguém, nem assim. Ah, sim. A nossa alma
pede para tirar a máscara que a gente aprendeu a usar, né? Com certeza, a nossa alma crama isso desesperadamente, desperta. Sim, entendi. Tá bom, Helena? Eu tenho que parar hoje, tá bom? Espero ter de alguma forma servido as pessoas. E para encerrar, se você me der licença, eu só vou dar só um recadinho. Sim, por favor. Se afinizem com as pessoas, mas procurem estudar, se afinizar além da aparência. Procurem estudar. Edson, eu vou ter que pesquisar sobre as pessoas que eu me relaciono, principalmente nesse mundo de terapeuta holístico. Não é aguçar a desconfiança, pelo contrário, a gratidão, ela é uma força, que até hoje eu escrevi sobre isso no meu Face, que ela sela a amizade. Ninguém alcança esse sentido de gratidão desconfiando do outro. Você precisa confiar tendo a convivência, conversando, entendeu? Então interroga os terapeutas, como é que é o teu trabalho? Como é que o senhor faz? Se o terapeuta não tiver paciência para explicar o que faz, certamente ele não vai fazer bem o que executa. Entendi. Porque fazer algo sem paciência, entendeu? Então, claro, as pessoas estão correndo, tudo. Pede para ele, você tem uma meia horinha para falar comigo, só para me explicar. Meia hora, o que é meia hora? Meia hora a gente arruma ali e fala. Entendeu? E no dia a dia, perante o convívio, aprendam, ressuscitem o amor próprio, gostem de vocês mesmos. Quando a gente começa a refinar mais o nosso gostar de si mesmo, gostar de si próprio, perdão, a gente vai vendo as pessoas diferentes. A gente vai vendo as pessoas como elas são, porque o nosso estado passa a ser mais de essência do que aparência também. Entendi. Tá bom, amigos? Muito obrigado. Bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está da noite. Bom dia, boa noite. Que aqui já passou da meia-noite. Muito obrigado de coração. Muito obrigada. Boa noite.